Olá, turma, tudo bem? Vamos fazer a correção do nosso exercício que eu passei na aula passada. Exercício a partir do exercício 6, tá? Da página 12. Eu passei acho que do 6 ao 10. Foi do 6 ao 9, se não me engano. Mas vamos lá, vamos corrigir, né? Nós temos aqui duas circunferências, C1 e C2, com o mesmo centro. Então, quando elas têm o mesmo centro, a gente chama elas de concêntricas. Tem raios diferentes, tá? Uma tem raio R1, a outra tem um raio R2. E aqui ele fez uma relação bem interessante sobre esses raios, ó. Que 2 vezes o R1 é igual a 3 vezes o R2. Então, a gente não tem o valor, mas tem uma relação, uma razão entre esses raios. Determine as medidas dos arcos A e B e C e D em radianos. Então, eu quero essa medida aqui em radianos. Então, o que é em radianos? Ele está relacionado com o ângulo de 60 graus, não é isso? Se você se lembrar lá das medidas dos ângulos, ok. Caso você não se lembre, você vai fazer o quê, ó? Pi radianos é igual a quanto? 180 graus. Então, 60 graus vai ser x radianos. E a gente vai fazer essa regrinha de 3 para poder descobrir isso aí. Então, vamos pegar aqui, ó, simplificar, tá bom? Já simplificamos aqui. Dá para simplificar mais, se você quiser, para ficar mais fácil. Dividir aqui, ó, o 18 por 6, 6 por 6 dá 1, 18 por 6 dá 3, e a gente vai ficar com π sobre x é igual a 3 sobre 1. Multiplicando em cruz, 3x igual a π. Então, nós temos aí que o nosso arco em radianos é igual a π sobre 3, certo? Então, essa aí vai ser a medida do arco AB em radianos, ok? Se eu pensar na C, a C, eu tenho um raio maior para ela, mas quando a gente fala em medida de radiano, o que acaba acontecendo? Ela continua relacionada com o ângulo 60. Então, da mesma forma que esse arco AB tem, tá, uma medida de π sobre 3 radianos, a gente também pode usar o mesmo argumento para o C e D. Por quê? Porque ele tem a mesma abertura, ó. Eles têm o mesmo ângulo aqui, central, que é de 60 graus. Então, nós temos que ele também mede π sobre 3 radianos. Então, você pode fazer a regra de 3, vai dar a mesma coisa, mas a ideia é essa, tá? Apesar do comprimento aqui trazer pra gente uma ideia de maior, veja bem, comprimento, aqui nós estamos falando de radianos. Radianos é o ângulo, então o ângulo é o mesmo, tanto para o AB quanto para o CD, tá bom? Agora, como eu quero falar em comprimento, aí nós temos uma história diferente, que é o que está se pedindo na letra B. Ele quer a razão entre os comprimentos AB e CD nessa ordem, tá? Então, o que eu vou fazer? Como que eu calculo comprimento? O comprimento da circunferência, ele é 2π vezes o raio, tá? Esse 2π vezes o raio, ele está relacionado com o ângulo de 360 graus, que é a volta completa. Então, para um ângulo alfa, ou um ângulo 60, eu vou ter um comprimento que a gente vai chamar de L, tá? Então, a gente fazendo aqui, ó, essa regra de 3, para a gente chegar a uma formulazinha, eu tenho 360L, multipliquei aqui em cruz, é igual a 2π vezes o raio vezes alfa. Então, quem que vai ser o comprimento? 2π vezes o raio vezes alfa dividido por 360. Veja bem, esse alfa aqui, ó, ele tem que estar em graus, tá? Porque a gente está relacionando grau com grau, tá? E aí, ele vale 60. O que a gente vai fazer, tá? A gente tem um comprimento 1, que é o arco AB, tá? E aí, eu tenho 2π vezes o raio R1. O comprimento aqui, ou melhor, o ângulo aqui, alfa, é 60, dividido por 360. Olha, vamos simplificar esse 360 e esse 60 aqui, ó.
Então, 60 por 60 dá 1 e 360 por 60 dá 6. E aí, nós temos L1, 2π vezes R1 sobre 6. Se você prestar atenção, ó, a gente tem o que aqui? 1, aqui 3, tá? Então, ele traz pra gente que esse comprimento, ele vai ser quem? Π sobre 3 vezes R1. Quem que é o meu π sobre 3? É o ângulo. Então, a gente pode tá levando isso em consideração, tá bom? Então, esse aí é o nosso arco AB. Então, para o nosso arco CD, que a gente vai chamar de L2 aqui, ó. Opa, esse é o nosso L1, é o CD. O L2 também vai estar relacionado com 60. Então, se eu fizer todo esse processo, também vai ser π sobre 3. Só que ele vai estar relacionado com R2, tá? Como nós queremos a razão dos comprimentos AB, que é o C2, ó. A gente quer o comprimento de AB, a razão. O que é a razão? Uma divisão sobre o comprimento CD. Tá bom? Então, quem que é o meu comprimento AB? Meu comprimento AB, ó, é esse aqui que tá relacionado com a circunferência 2, que eu chamei de L2. E quem é meu comprimento CD? É esse aqui que eu chamei de L1. Então, vamos só substituir aqui, ó. AB sobre CD vai ser... Quem que é meu L2? π sobre 3 vezes R2. E aqui nós temos π sobre 3 sobre R1. Acho que já deu para perceber que a gente pode simplificar isso aqui, né? E aí, nós temos que R2 sobre R1. Mas quanto que vale o nosso R2 e quanto que vale o nosso R1? Lá no enunciado do exercício, ele falava assim, ó. 2 vezes R1 é igual a 3 vezes R2. Bom, então, se você isolar aqui o R2 ou R1, vamos colocar aqui R1, é 3 vezes R2 sobre 2, certo? Então, a gente isolou aqui o R1 para substituir aqui, ó. Tá ficando meio bagunçado aqui, né? Mas vamos partir para cá agora, ó. Então, R2 sobre R1 vai ser quem? R2 sobre 3 meios de R2, tá? A gente vai simplificar, e aí eu vou ter R2 sobre R1 é igual a 1 sobre 3 meios. Que a gente vai fazer o que aqui? Vai pegar a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, nós temos que vai ser igual a 2 terços. Desculpa a bagunça aí, viu, galera? Empolguei com o exercício. Então, essa aí é a nossa razão entre os comprimentos na ordem que apareceu. Exercício que envolve regra de 3, você lembrar da fórmula da circunferência, fazer essa relação, né, dessa circunferência com ângulo de 360 graus. Então, dá pra ir relembrando aí muita coisa. Exercício 7. Um pêndulo de 15 centímetros de comprimento, tá? Ele tem 15 centímetros de comprimento, ele fica oscilando, ou seja, ele fica balançando ali, ó, de A para B, descrevendo um ângulo de 15 graus. Qual é o comprimento da trajetória descrita pelas extremidades A e B? Ou seja, ele quer saber quanto é que vale isso aqui, ó. Tá? Então, trata-se de um pedaço da circunferência. Que a gente vai fazer o quê? Primeiro, a gente vai resolver e ver quanto que isso aqui relaciona, ou até mesmo utilizar aquela fórmula que a gente utilizou anteriormente. Que o comprimento, tá? De uma circunferência, de um arco da circunferência 2π, vezes o raio, vezes o ângulo, dividido por 360, tá? Se for em radianos, esse
esse ângulo aqui, ó, ele um vai simplificar pelo outro, tá? Então, esse comprimento, a B ali, ó, é 2 vezes o π, o raio é 15, o ângulo é 15 graus, dividido por 360 graus. Então, eu vou simplificar aqui o 360 por 15, tá? Dividindo por 15 vai dar 2, 2 vezes 15, 30, sobra 6, 60 vai dar 4, né? 4 vezes 5, 20 vão 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Então, vai dar 24. Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 24. Então, nós temos ele, é 2π vezes 15 dividido por 24. Você pode simplificar, se você quiser, pode multiplicar o 2 pelo 15, que dá 30, vezes π dividido por 24. Então, aqui eu prefiro simplificar, vocês sabem disso. Então, vou simplificar por quanto aqui? Por 2, por 4, dá por 2, né? Dá por 4? Não, 4 não dá. Dá por... 1 por 2 aqui dá 15. Por 2 aqui dá 12. Opa, dá por 3, né? Então, dá por 6. Então, vamos continuar ali, ó. 15 π dividido por 12. No finalzinho, eu substituo π pelo 3,14 que ele deu lá pra gente. Então, por 3, vai dar 5, aqui vai dar 4. Então, eu tenho 5 vezes π dividido por 4. Resolvendo isso aqui, substituindo, por que substituir? Porque ele me deu. Trata-se de comprimento. Toda vez que eu tiver comprimento de um arco, ou comprimento de uma circunferência que foi em centímetros, eu vou ter que usar o 3,14. Fazendo essa conta, 3,14 vezes 5, 5 vezes 4, 20 vão 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7, 5 vezes 3, 15. Então, eu tenho 15,70 dividido por 4. Agora, a gente vai ter que fazer essa conta de divisão. E aí, 15 por 4 vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Sobra 3, vírgula aqui, 7. 4 vezes 9, 36. Sobra 1, 10. 2 vezes 4, 8. 2, né? Aqui 20 e vai dar 5. Então, nós temos que esse comprimento, tá? Ele vai ser 3,925 centímetros. Tá bom? Eu sei que algumas pessoas fizeram diferente, podem ter utilizado em outro método, mas não tem problema, né? O resultado sendo o mesmo, os procedimentos estando corretos, né? O raciocínio estando ok, não tem problema algum. Vamos para a nossa questão de número 8. Tá falando aí que o andarilho caminhou 7.536 metros em uma pista circular de 40 metros de raio. Quantas voltas ele deu na pista? Então, primeiro, uma volta. Uma volta. Qual que é o comprimento de uma volta? Ó, o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio, certo? Então, se eu tenho 2 vezes 3,14 vezes o raio, que nesse caso aqui é 40. 2 vezes 3,14 é 6,28. Vezes 40, vamos fazer aqui. Lembrando que 0 vezes qualquer número dá sempre 0. 4 vezes 8 dá 32, vão 3. 4 vezes 2, 8, com 3, 11. 4 vezes 6, 24, com 1, 25. Nós temos duas casas, então tem aqui, ó, 251,20. Isso em metros. Isso aqui é uma volta, tá bom? Então, já que eu tenho uma volta, agora para mim descobrir quantas voltas isso vai dar, basta eu pegar o total e dividir por uma volta, vai me dar a quantidade, ou que seria uma regra de 3, né? Então, uma volta é igual a 251,20
Então, 7.536 vão dar N voltas. Então, você fazendo essa multiplicação aqui, ó, 251,20 vezes N é igual a 7.536. Bastava ter dividido o total pela medida de uma volta, que nós temos o resultado, né, de quanto esse andarilho ele andou. Vamos fazer essa conta? 7.536 dividido por 251,20. Vamos pôr uma vírgula aqui, ó. Cortar essa vírgula, 2.512, 7.000. Então, nós vamos ter um 3 aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7, ó. 1, 0. Passo o 0 para cá. Então, nós temos um total de 30 voltas que foi dada por esse andarilho. Tudo bem? Então, vamos ali para nossa próxima questão. Questão de número 9. Tem letra A e B. Foi só até a 9, né? E é para medir a medida do arco, né? A medida do raio da circunferência. Então, eu quero saber isso aqui, ó. Tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, 60 graus. 60 graus, ele é igual a π sobre 3 radianos. Certo? E aí, a gente pode fazer aquela relação que a gente fez anteriormente, ó, que é o L é 2π vezes o raio, vezes o ângulo, dividido por 360. Veja bem, isso aqui, esse ângulo, necessariamente, ele precisa estar em graus. Caso esteja em radianos, e aqui se você colocar em graus também vai dar certo, você pode usar esse 60, mas você pode também fazer a seguinte consideração, ó. Quem é 2π em radianos? Ele não está relacionado a 360? Então, é como se eu cancelasse esse aqui com esse. Então, o comprimento, quando eu tiver apenas o ângulo em radianos, é essa. Basta eu pegar o raio vezes o ângulo em radianos. Como ele me deu o comprimento, ó, que é 18, nós vamos usar as duas fórmulas para vocês verem. Vamos usar A1 e A2, tá? Então, vamos a A1 primeiro, ó. L, que é igual a 2π vezes R, que eu quero saber, 60, dividido por 360. Então, aqui, ó, simplificando, 60 por 60 dá 1, 360 dá 6, aqui de novo, ó, 1 e aqui 3. Viu que ficou π sobre 3? Π sobre 3 vezes o raio. Então, nosso L é 18. Aqui eu tenho π sobre 3 vezes o raio. Tá vendo que no final das contas, ó, esse ângulo aqui, ó, tem radianos, ó. Então, eu acabo, ao usar uma, eu acabo chegando na outra, tá bom? Multiplicando aqui em cruz, 18 vezes 3, que é igual a π vezes o raio, 18 vezes 3, 3 vezes 8, 24, vão 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5, 54, dividido por π, que é igual a R. Então, substituindo aqui o nosso π por 3,14, 54 dividido por 3,14, a gente tem que esse raio, tá? Vai dar quanto aqui? Vamos colocar aqui direitinho, 54, né? 2 zeros, ó, 5.400, dividido por 314. Então, 540, 314 dá 1. 10 tira 4, 6. 3 tira 1, 2. 5 tira 3, 2. Então, desce o 0. E aí, nós temos 3 vezes 7 dá 21, aqui é 22, vamos colocar 7. 4 e 7, 28, vão 2. 7 vezes 1, 7 com 2, 9. 3 e 7, 21.
Então, 10 tira 8, 2. Aqui ficou 15, né? Tira 9, vai dar 6. E 1 tira 1, nada. Então, vírgula. 620 aqui, 2, 1, né? Passa. Então, 314. 10 tira 4, 6. 1 tira 1, nada. E aqui, 306. 3.060 vai dar aproximadamente 9. 4 vezes 9, 36. Vão 3. 9 vezes 1, 9. Com 3, 12. Vai 1. 3 vezes 9, 27. 1, 28. Então, vamos deixar aqui, ó, o nosso R aproximadamente 17,19 centímetros. Como o π é um número irracional, a gente acaba ficando com números aí decimais e uma igualdade aproximada, tá bom? Certo? Vocês viram, ó, da mesma conta, ó, se eu posso usar essa quando tiver em radianos, ou eu posso usar essa quando eu tiver com ela em graus. Então, vamos olhar aqui na nossa próxima questão, tá? Então, lembrando que eu tenho duas fórmulas, uma é para quando eu tiver esse ângulo em graus, tá? Ou uma segunda fórmula quando eu tiver, opa, peraí, esse meu ângulo em radianos. E aqui nós temos que o ângulo, ele é 1 radiano, tá? Então, quando nós temos esse ângulo igual a 1 radiano, automaticamente a gente, por definição, tá? A gente sabe que o comprimento é igual ao raio, mas vamos lá. Então, o comprimento é 18, o raio eu não sei, e o ângulo aqui é 1 radiano. Então, R é 18 dividido por 1. Então, meu raio vai ser 18 centímetros. Então, por definição, tá? A gente tinha falado isso em uma outra aula. Se o arco, tá? Ele mede 1 radiano, tá bom? Por definição, vamos escrever aqui, para não esquecer, o seu comprimento é igual ao raio. Então, logo, nós temos que L é 18 centímetros, então R também é 18 centímetros. Ok? E aí, nós finalizamos a nossa correção e tem uma lista em anexo na aula de hoje, para que vocês possam fazer, a gente corrigir na próxima aula, antes da prova. Lembrando que a correção é no dia 15 e a prova também é no dia 15. Então, essa é a matéria de prova dia 15 de junho. Um abraço e até mais.